aí de casa considera o seu sono tranquilo? Sim ou não? Hoje nós vamos falar sobre distúrbios de sono. E eu estou aqui com a doutora Fernanda Crispim. Bom dia, doutora. Bom dia, Priscila. Muito bom ter você aqui. Você que é otorrinolaringologista, né? E vai conversar com a gente sobre alguns distúrbios de sono. Doutora, para começar o nosso bate-papo, o que pode ser considerado um sono tranquilo, um sono saudável? O que a gente hoje considera um sono reparador é quando você tem uma noite de sono tranquila e que no outro dia você acorda disposto, tanto fisicamente como mentalmente. Ou seja, aquele sono ele foi suficiente para você poder repor as energias para o próximo dia. Isso é ter uma noite de sono tranquila. Aquela pessoa que então acorda cansada, ela está tendo alguma alteração no sono dela. Se você acorda cansada, irritada, dor de cabeça, sente que aquele seu sono não é suficiente para você ter um dia com bem-estar, significa que o seu sono não está sendo reparador. E quais são as causas, doutora, desse sono não reparador? Lembrando que você aí de casa que quiser tirar a sua dúvida aqui ao vivo, 3254-1079. Quais são as causas, doutora, desse sono não reparador? O que pode estar causando para a pessoa estar acordando com essa sensação de cansaço, de que precisava ter dormido mais? Então, existem algumas doenças que ocorrem durante o sono, algumas doenças do sono que levam você a ter um sono de qualidade ruim, como a apneia do sono. O paciente que ronca muito, para muito de respirar durante a noite, tem um sono muito fragmentado. Esse sono fragmentado, ou seja, um sono com vários despertares, que às vezes a pessoa nem percebe isso durante a noite, cai a oxigenação durante a noite, a pessoa acorda cansada, indisposta, dor de cabeça. Doutora, a apneia do sono, geralmente até, por exemplo, quem é casado é a esposa que percebe, né? Na maioria das vezes é o companheiro que percebe o companheiro, parou de respirar, que a pessoa ronca muito porque acaba atrapalhando o sono de quem dorme do lado, né? Ou até o próprio paciente, porque às vezes a pessoa acorda assustada, com o coração acelerado, falta de ar, sentado na cama, acorda várias vezes durante a noite para ir ao banheiro. É um dos sintomas da apneia do sono. E o que causaria ela? O excesso de peso, por exemplo, poderia levar à apneia do sono? Então, hoje a gente sabe que tanto o ronco como a apneia do sono é uma doença que ela tem várias causas, ou seja, não é uma causa só. A obesidade é um dos principais fatores de risco, tanto para o ronco como para a apneia do sono. Agora, existem outros fatores. Existe a predisposição familiar, ou seja, nem todo obeso, nem toda pessoa que está acima do peso tem apneia do sono. E tem pessoas magras que também têm a apneia do sono. E outros fatores também, questão de obstrução nasal, amígdala muito grande, tamanho de mandíbula, maxila, o paciente que ele tem um queixinho muito para trás, o retrognata, é um paciente que tem uma predisposição maior tanto para o ronco como para a apneia do sono. E os fatores? Sedentarismo, hábitos inadequados, fazer uma refeição pesada durante a noite, bebida, isso tudo também aumenta o quadro tanto do ronco como da apneia do sono. E tirando aí a apneia e o ronco, o que mais poderia levar a esse sono não reparador, a esse sono não saudável, digamos assim, né? Então, existem também outras doenças que cursam com sono fragmentado. Se a pessoa tem um sono muito agitado, mexe muito as pernas, existe uma doença que se chama movimento periódico dos membros inferiores durante o sono, que a pessoa chuta muito durante a noite. Nossa. Isso leva a ter um sono fragmentado, que é um sono não reparador. Às vezes deve assim acordar até com os membros inferiores meio... Acorda cansada, né? Dolorida, não descansou, né? Exatamente, né? Os hábitos inadequados, a privação de sono. Hoje em dia a gente tem muito privação de sono. Por quê? Acontece muito, principalmente com o jovem. Trabalha durante o dia, faz a faculdade à noite, aí chega em casa muito tarde, demora a dormir, no outro dia tem que acordar cedo, né? Então não tem aquele tempo de sono suficiente. Os trabalhadores em turno, as pessoas que trabalham à noite também não conseguem repor um sono de qualidade durante o dia. Então são vários fatores que afetam a qualidade do sono. E doutora, é verdade aquelas coisas, o pessoal geralmente dá algumas dicas, né?
pro pessoal de, assim, poder ter um sono reparador. É verdade que, por exemplo, aquele negócio de deitar na cama na hora de dormir, ligar a televisão, ficar assistindo televisão antes de dormir, isso pode atrapalhar a qualidade do sono? Pode. O que a gente recomenda? Você ter um horário regular para deitar e acordar todos os dias. À noite, não fazer uma refeição pesada antes de deitar, não utilizar bebida alcoólica, evitar o cigarro, ter hábitos saudáveis, fazer atividade física regular, também nunca atividade física próxima ao horário de dormir. Se você for para academia e você vai querer fazer um spinning, uma corrida durante a noite, isso pode atrapalhar você iniciar o sono, porque vai aumentar a temperatura corporal, vai deixar você mais alerta, aí você vai chegar em casa, vai ter uma dificuldade maior para poder iniciar o sono no horário mais cedo, no período mais cedo, certo? Ter um ambiente bem confortável, uma cama confortável, travesseiro confortável, baixa luminosidade, um ambiente sem ruídos, um ambiente tranquilo, propício para você ter uma noite de sono adequada. Para poder dormir bem. Doutora, e o sonâmbulo? Então, o sonambulismo é um distúrbio do sono, a gente considera o sonambulismo, ele é chamado de parassonia. Ele é um distúrbio do sono, mas não é uma doença, certo? E é muito comum nas crianças, principalmente as crianças dos pré-escolares. Geralmente o sonambulismo, ele é familiar. O que acontece? A pessoa ela tem movimentos, ela pode levantar, sentar, conversar, fazer atividades, abrir os olhos, mas na verdade ela está em sono, não lembra. Certo? Não lembra de nada do que acontece. Mas ela, quando ela acordar, ela vai sentir que ela descansou. Ela não vai ter essa... Olha, o que acontece geralmente é o seguinte, o sonambulismo ele tende a diminuir à medida que a criança vai crescendo. Algumas pessoas persistem com sonambulismo na adolescência e na idade adulta. Então, por exemplo, quando aquela pessoa tem muita privação de sono ou tem um estresse muito grande, uma febre, alguma coisa, aquilo ali pode acontecer. Se o sonâmbulo ele tem vários episódios durante a noite, ele pode acordar cansado. E a família também tem muita preocupação, porque a família também fica cansada, porque se vamos supor, a criança ou adolescente ele levanta muito, a ou mãe às não vezes dorme tranquila, né? Dorme já preocupada. Exatamente, porque se você pegar a criança, conduzir ela de volta para a cama, colocar ela para dormir, no outro dia ela acorda tranquila. Só que tem pessoas que têm episódios de sonambulismo mais intensos, que chegam a se machucar, sair de casa, são alguns casos, não são casos muito frequentes disso acontecer. Então, o que deve se fazer com um paciente sonâmbulo? Proteger a casa, proteger as janelas, escadas, colocar grade, esconder a chave onde o sonâmbulo, onde a criança não vai encontrar, certo? Guardar os objetos cortantes, facas, tesouras, que ela pode se machucar, ela pode ter movimentos durante a noite. Percebe, né? Não, ela está dormindo, ela não tem consciência, tanto é que no outro dia não lembra. De nada. Nós temos uma participação. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? É o Teodoro. Teodoro? É. Pode fazer a sua pergunta. Deixa eu te falar, porque eu tô aqui, eles estão falando aqui da preséria de sono, e eu tô com um probleminha para dormir, entende? Acordo à noite, eu ronco muito, não sei se é por conta disso. E esses dias atrás, tem uns 18 dias mais ou menos, eu fiz uma cirurgia de hernia. Eu estou aqui mesmo em Goiânia, mas a gente fica preocupado lá em casa, na fazenda. Não sei se é por conta disso. Você pode me informar? O senhor ronca muito e acorda várias vezes à noite, é isso? Isso, eu acordo várias vezes à noite. Tá, joia, seu Teodoro. Obrigada pela sua participação. E, doutora, no caso dele, então, pelo que eu entendi, o ronco é uma das causas, né? A senhora já falou aqui desse sono não reparador e da pessoa até acorda cansada, né? E no caso dele, o que ele poderia fazer? Eu acho que é isso que ele quer, ele quer uma solução. Então, o ronco, ele pode ser um sinal da apneia do sono. Nem todo paciente que ronca, ele tem apneia do sono, mas a maioria dos pacientes, principalmente após os 40 anos de idade, nos homens, a apneia do sono ela é bem mais comum do que na mulher. Então, se você ronca, acorda várias vezes à noite para ir ao banheiro, acorda cansado, a sua esposa fala, se você para de respirar durante a noite, parou de respirar, de repente volta aquele ronco ressuscitativo, acorda cansado, sonolência, irritabilidade, dor de cabeça,
provavelmente você está tendo apneia do sono. E a apneia do sono, hoje a gente sabe que é uma doença que ela traz um risco muito grande para a saúde. Por quê? Porque ela aumenta os problemas cardiovasculares, ou seja, ela aumenta os problemas de pressão alta, arritmia cardíaca, ela aumenta o risco de você ter um infarto durante a noite, ela aumenta o risco de você ter um derrame durante a noite, porque ela é uma doença que ela afeta diretamente a parte cardiovascular. Então, se você está tendo um desses sintomas, você tem que procurar um médico especialista na parte de sono, né? Fazer o exame do sono, que é a polissonografia, onde vai ser detectado se você só ronca, se você tem apneia, qual grau de apneia você tem,